Sejam muito bem-vindos à jornada do recomeço. Mas assim, eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão aqui pela confiança, pela busca, porque é uma busca que nos une. Boas-vindas àqueles que estão aqui pela primeira vez, que estão conhecendo esse trabalho pela primeira vez. Tenho certeza que vai ser uma jornada que vai fazer diferença na vida de todos nós, porque cada vez se torna mais necessário compreender este caminho, essa trajetória evolutiva, para que a gente possa se posicionar diante das circunstâncias de cada momento, dos desafios da vida, tanto coletivos quanto individuais. Então, bem-vindos. Nós vamos começar. Eu vou me apresentar aqui para aquelas pessoas que estão vindo pela primeira vez, falar um pouquinho da minha trajetória. Então, meu nome é Emília Queiroga Barros. Eu sou mineira, nascida, nas montanhas de Minas. Atualmente eu vivo em Salvador, aqui na Bahia, na verdade, mais precisamente em Lauro de Freitas, que é na grande metrópole. E amo ser brasileira, né? E vocês vão entender no jornal, no decorrer dessa jornada, como é importante, né, nós sermos brasileiros, quanta alegria, quanta riqueza de podermos estar aqui dividindo a alma dessa nação. É um privilégio, de fato, e eu queria também dizer para vocês que a minha trajetória, como qualquer um aqui, que eu acredito que quem esteja aqui esteja buscando, eu fui sempre uma buscadora da verdade, uma buscadora daquilo, do conhecimento que poderia me trazer respostas para entender o significado da vida, da existência, o que eu estou fazendo aqui, né? Como é que eu cheguei, para onde eu estou indo. Então, eu sempre fui uma buscadora, assim, muito ferrenha, né, nessas questões. Então, eu sou uma pessoa que já estou há mais de 30 anos trabalhando no processo de transformação de pessoas, transformação e desenvolvimento de pessoas. Eu fazia um trabalho que era presencial, né, com grupos, com indivíduos, com lideranças, né, às vezes dentro de um único grupo, dependendo das questões. E com o processo que nós vivemos recentemente, inclusive, né, da pandemia e tudo mais, eu acabei tendo que aprender a me reinventar para poder atuar na internet, aqui nas redes sociais, que é algo para mim novo, entre aspas, não muito mais, né, mas assim, ainda tenho muito que aprender. E nesse caminho eu procurei trazer, né, estou procurando trazer a bagagem de conhecimentos que eu considero de maior relevância para que minimize, né, o grau de ignorância que nós vivemos no que diz respeito à nossa verdadeira história, a história da humanidade, da nossa antropogênese, da nossa cosmogênese, da nossa história, da pré-história do nosso Brasil, de quem somos nós, do que aconteceu. História essa que nos foi ocultada, é muito bem documentada até em alguns documentos fora do Brasil, em Portugal, e entender essa jornada, né? De onde nós viemos, o que está acontecendo agora, quais são as forças que impactam este momento, e nesse processo de busca dessa verdade, para tentar exatamente olhar para o futuro e saber construir, eu acabei me envolvendo numa rede de grandes pensadores no mundo, criei um instituto chamado Núcleo de Inteligência Criativa, o NIC, e onde nós fazíamos um trabalho de encontro entre a ciência e a consciência, e esse contato com cientistas e pensadores do mundo abriu um leque de percepção da realidade que me trouxe muitas respostas, também rasgou muitas respostas que eu aceitava como sendo melhores de todas, mas eu tive que ter coragem de rasgar, de esquecer aquilo, de entender que houve uma ampliação da compreensão e que aquela perspectiva já não me servia mais. E trabalhando assim com grupos, trabalhando com indivíduos, trabalhando com lideranças, sempre nesse processo de fazer essa conexão entre a ciência e a consciência, no processo de transformação de pessoas,
porque é através da transformação de cada um de nós é que o mundo se transforma. E a proposta dessa jornada primeiro eu gostaria de deixar claro aqui para vocês que é honrar o tempo de cada um, porque tempo é sinônimo de vida. Cada minuto nosso é sagrado, meu e seus, né? Então, que ela possa realmente honrar o tempo que ela vai usar da vida de cada um de nós e que esse tempo seja um tempo de absorver, recordar conhecimentos para termos condições de olhar para o futuro e construir um novo recomeço com base numa outra visão, uma outra percepção da realidade. Como dizia Einstein, né? Não é com o mesmo modelo mental que a gente cria o problema que nós vamos resolvê-lo. Nós precisamos elevar um pouquinho mais o patamar da nossa visão, da nossa compreensão do mundo para encontrar respostas e para resolver os problemas em outro prisma, dentro de um outro prisma. O momento que nós estamos vivendo, e não é preciso eu me demorar muito nisso, nesse momento agora, é um momento que convoca cada um de nós, tanto do ponto de vista interno quanto coletivamente, a olhar para o mundo, para o significado da vida, para o significado de ter liberdade para viver a vida. E nesse processo, as pessoas já vêm vindo, né? Muita coisa aconteceu recentemente, as pessoas estão assim sufocadas numa overdose de informações que são espalhadas assim de uma forma caótica e vira uma coxa de retalho na nossa cabeça muitas vezes. E no meio dessa coisa, nessa coxa de retalho, as pessoas se perdem, não sabem muito bem em que confiar, em que informação é fato, que informação é mito, né? Que informação não é proveniente da verdade e que não aponta para uma resposta na sua origem real, na fonte real das informações. E nós estamos vivendo, nesse momento, uma guerra de informações, né? É uma guerra onde a desinformação, ela torna-se um grande perigo, porque ela pode ser usada como uma arma, né, para nos retirar, muitas vezes, do foco, para nos distrair, para nos levar em direções contrárias ao que nossa alma, o nosso querer mais profundo esteja buscando. Então, eu tenho certeza que quem chegou até aqui, né, nessa jornada, para fazer essa jornada, eu tenho certeza que são pessoas que estão com a antena ligada, né? São pessoas que realmente estão buscando entender a fundo o que é a vida, o que é mais importante fazer nesse momento, como fazer as coisas a partir de agora. E então isso tudo é um propósito que compõe a própria jornada. Então, ninguém chega aqui por acaso, ninguém busca uma jornada dessa por acaso. Então, eu vou honrar isso também, né, essa perspectiva. É importante que a gente tenha lucidez para compreender tudo isso, para poder caminhar em equilíbrio, para ter saúde física, saúde vital, emocional, astral, mental, espiritual, diante de tanta turbulência, diante de tantos desafios, né? Então, nós precisamos, porque a garantia dessa lucidez é a garantia da nossa prosperidade. Prosperidade no sentido de evolução em todos os aspectos da vida. Não é uma prosperidade pura e simplesmente material. Que a prosperidade ela significa um estado de próspero, ou seja, de evolutivo, né? Que abrange uma série de aspectos da vida. Então, eu queria muito trazer essa tônica da evolução, sabe? A tônica que nos une aqui verdadeiramente. Então, eu queria agradecer cada um de vocês pela presença, pela confiança, por estarem aqui agora. Eu queria agradecer também, gente, as mensagens. Nós estamos recebendo mensagens maravilhosas, mensagens que realmente fortalecem, né, o espírito desse trabalho, o propósito do nosso empenho aqui em buscar o conhecimento real,
em compartilhar com vocês algo que realmente faça valer a pena cada minuto. Então eu queria agradecer as mensagens e até pedir para o Felipe para que a gente possa compartilhar algumas mensagens aqui, que isso fortalece, né? Elas fortalece muito o nosso servir, né? Que nós estamos aqui fazendo. Então, tem aí Verlinda, é uma querida também, está sempre aí conosco. Tenho muita gratidão por vocês todos. Emília, te acompanho há mais de 2 anos, me reconheci em todos os seus ensinamentos. Aprendo cada vez mais com você. Mudei tantas coisas nas pequenas e grandes atitudes do dia a dia, que hoje estou lidando com este momento com lucidez, serenidade e ainda consigo ajudar algumas pessoas. Olha que depoimento maravilhoso, ou seja, o conhecimento quando chega e encontra dentro da pessoa essa abertura, esse conhecimento ele simplesmente ele é absorvido, né? A pessoa apropria-se dele e já consegue reverberar para frente. Então vamos ver mais uma mensagem aí. Sueli, né? Eu pensei que eu estava entrando em depressão, e você me mostrou um horizonte totalmente contrário. Emília amada, gratidão infinita. É isso. Quando a nossa perspectiva muda, gente, tudo muda, por dentro e por fora. Podem ter certeza disso. Querida Emília, Patrícia, né, que está dizendo aí, querida, como é maravilhoso aprender contigo. Muitíssimo obrigada por todo esse amor que você vem transbordando nas aulas. Tenho aplicado essa chave de ouro e está mudando o meu padrão de estar na vida. É mega desafiante, mas eu estou muito atenta e mudo na hora do deslize. Isso é interessante, né? Parece mágica que funciona instantaneamente, mas sinto no fundo da minha alma que é real e depende só de euzinha. Isso aqui é maravilhoso. As pessoas começam a ver que mudando aqui muda tudo lá fora, né, gente? Então vamos seguindo aqui. Tem mais algum depoimento. Lilar Miranda diz: boa tarde, Emília querida. Que Deus te abençoe por nos ensinar tanto a viver estes momentos de tantas angústias, tantos medos. Eu me aliviei tanto, pois estava ofegante, o peito apertado, pedi discernimento a Deus e Ele me mostrou essa sua live que vou ouvir outras vezes e também compartilhar. Obrigada e muita gratidão. É isso, gente. Na verdade, não sou eu. É a força do conhecimento por si, que quando encontra eco no coração de cada um, consegue fazer grandes transformações e alivia, né? Muda a respiração, muda tudo, né? A outra é: agradeço o ensino da respiração de 4 tempos. Tenho praticado pelo menos 2 vezes ao dia e estou realmente tendo maior controle da minha vontade. Essa é uma chave maravilhosa. A respiração, ela realmente controla a nossa vontade. Então, gente, é assim que nós vamos... são milhares de mensagens como essas, muitas outras, mas eu agradeço muito, muito as mensagens todas. Eu leio e eu sinto que isso fortalece, porque nós vemos a força que um conhecimento, como o que será compartilhado nessa jornada, pode ter quando encontra, né, o espaço e o conhecimento que já habita no coração de cada um que compartilha. Bom, agora eu queria convidá-los, e as pessoas que estão aqui pela primeira vez, eu vou explicar o seguinte: a nossa harmonização, ela tem um propósito também. Todos os nossos encontros eu faço isso. Aliás, é um treino para a gente começar a fazer com a vida na vida prática, porque toda situação que a gente vive, ela requer da gente um certo preparo, né? Saber, você vai ler um livro, você tem que saber que tipo de vibração tem ali, com que cabeça, com que espírito você deve fazer aquela leitura. Você vai conversar com uma pessoa, sintonizar, né? Qual que é a tônica da conversa, como é que é a pessoa. A gente tem que aprender a utilizar nossas faculdades, né, de percepção para lidar com as coisas. E a harmonização, ela nos ensina isso. Por quê? A respiração, ela é o nosso principal instrumento de equilibrar
tanto o nosso metabolismo através do oxigênio, quanto dos nossos diferentes, né, dimensões, nossos corpos, diferentes corpos, com a energia prânica, né, que ela vem junto com o ar, circula através de todos os meridianos do corpo e estabelece essa unificação, né, multidimensional dos nossos veículos de existência. Então, nós fazemos essa harmonização para sincronizar, fazer a coerência do coração com o cérebro, em termos físicos, de coração e mente, em termos vibracionais, emocionais, mentais, né? Para criar essa harmonia, a fim de que nós possamos mergulhar no tema de uma forma inteira, absorver o melhor possível e seguir adiante. Então, procurem ficar com a coluna ereta, porém sem tensionar, porque às vezes as pessoas ficam muito tensas para ficar com a coluna ereta, não precisa, né? Relaxa, deixa os ombros relaxados, inspira devagar e solta, descruza braços e pernas, procura relaxar o maxilar e para quem quiser, pode fechar os olhos para olhar para dentro. Né? Fecha o olhar para fora e abre para dentro. Quem quiser pode também ficar com os olhos abertos, depende do nível de concentração de cada um. A respiração ela se dá em 4 etapas, que é a inspiração, que quando a gente entra, que é a vida entrando, né? Fonte de energia, de acalento, né? Do alento mesmo da vida, do sopro da vida reentrando dentro da gente. A pequena pausa com o pulmão cheio, que é a absorção dessa vida pelas nossas células, por todos os tecidos do nosso corpo. A expiração, que é o mais lento possível, que é como a gente irradia isso e coloca para fora. Um meio também de controlar nossas emoções, né? De manter um domínio sobre elas. E a pequena pausa com o pulmão vazio, que é para sentir essa energia se projetando, não só no ambiente que nós estamos, mas onde vai o nosso pensamento e o nosso sentimento. Então, inspira e expira, profunda, suavemente, deixa essa suave música ir organizando a vibração e a respiração. Inspira, pausa, expira, pausa. E assim nós vamos, aos poucos, aquietando, né, todos os nossos campos. É esse movimento de vai e vem, criando esse ímã da vida, né, criando esse campo magnético imantado. E aí nós colocamos a mão sobre o cardíaco, sobre o coração, ou aberta assim, ou coloca as pontas do dedo, ou quem gosta de fazer o namastê, né, coloca a ponta dos dedos assim, mas toca esse espaço para que a sua consciência vá para esse ponto. E aí você inspira e expira. E através dessa suave atividade consciente, nós vamos nos conectando dentro e fora do corpo, com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino animal. E vamos sentindo o quê? A percepção da nossa consciência, daquela parte da vida que é o divino em nós, simplesmente presente. Sinta você, esqueça nome, sobrenome, esqueça tudo, apenas sinta esse estado presente de ser. Inspira e expira. Inspira e expira.
conscientemente nós vamos nos unir agora, através dessa respiração, com a fonte da vida que tem apenas saúde. Ela só conhece saúde e perfeição. Nós vamos nos conectar com essa água pura da fonte, ou seja, com a energia vital pura, com o prana. Inspira e expira e vá preenchendo todas as células do seu corpo. São milhares e milhares, milhões, centenas de milhares de anos que o ser humano vem num processo de evolução através das raças, de todas as raças existentes, num processo evolucional contínuo, permanente, que nos trouxe até o momento presente. Vamos entrar em contato com a origem de toda a nossa história, com a nossa jornada evolutiva. Vamos juntos relembrar. Amém? Você sabe, vamos recordar. Está tudo em nós. Inspira e expira. E de uma forma muito suave, verdadeira, veja essa paz que envolve esse momento cobrir toda a humanidade, todo homem, mulher e criança. Porque todos os ruídos, todos os sons nascem do silêncio e para ele retornam. Silenciando as vozes internas, aquietando as águas dos nossos sentimentos. Silenciando os ruídos que não são os ruídos da vida. Que a paz, que a saúde, que a fonte infinita da vida esteja presente em cada um de nós e no decorrer da nossa jornada, no decorrer dos nossos encontros aqui e neste momento em especial. Então vamos aos poucos inspirando e expirando, voltando, sentindo-se aqui agora. Movimente o seu corpo, movimentos suaves, movimento que ele pedir, né? O corpo físico sabe os movimentos que ele precisa ter, né? Se a gente der atenção, ele alonga, ele se move. E boa noite. Estamos aí em sintonia, energia, vibração e consciência para começar a nossa jornada. Esse primeiro encontro é um encontro onde nós vamos falar sobre a jornada, né? Ou seja, lá do começo até o que nos trouxe aqui. E para falar dessa jornada, eu estou me apoiando em os conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo da minha vida, estudos, né? Experiências vividas e também na contribuição de conteúdo de entrevistas com o Jorge Ouro. Então, primeira coisa, antes de começar a fazer um mergulho na nossa jornada que nos trouxe até aqui, eu vou fazer uma jornada um pouco diferente, vocês vão ver que vocês vão se surpreender um pouquinho. Eu queria trazer dois conceitos básicos para que nós possamos ir juntos, né, na nossa percepção. O primeiro conceito vem do conceito de tempo, que do sânscrito, que é o conceito, a palavra tam, que quer dizer corte. O tempo é um corte na eternidade.
O tempo é um corte no sempre, né? E é um conceito humano. Então, a diferença que existe entre o que nós estamos vivendo agora, o que nós já vivemos e o que nós projetamos para viver para frente é o que faz a diferença entre esses três momentos, antes, agora e depois, é a maneira como nós vamos encarar isso. Então, se nós temos a memória do que nos aconteceu desde quando a gente nasceu nessa existência, se nós estamos vendo agora todas as coisas que estão acontecendo, e se nós estamos a partir disso fazendo projeções para o futuro, e nós fazemos isso por força de uma vontade que nós temos, né, que nos impulsiona, nós fazemos isso a partir de uma sabedoria, né, de uma sabedoria que nós trazemos, do que a gente conhece, do que a gente sabe, da nossa percepção, e através da nossa própria atividade, que é colocar isso em movimento, ou seja, resumindo, através da nossa consciência. Então, nós podemos transformar essas três realidades: o passado, o presente e o futuro. O que nós já vimos, já vivemos, o que a gente está vivendo agora. Ah, mas como que eu vou transformar o que nós já vivemos, Emília? Simples. Vocês já se deram conta de que, às vezes, quando vocês estão vivendo alguma situação de vida, e aí, de repente, no dia seguinte, você acorda lembrando do que aconteceu ontem, está muito próximo ainda, e você ainda está sentindo todos os efeitos, né, daquela, como se for uma situação de vida, se ela envolver questões emocionais, você ainda sente reverberar dos fatos, né, ocorridos, você tem uma leitura sobre o que aconteceu. Você olha para aquele ontem, que é o seu passado mais próximo, e faz uma interpretação dele. Mas com o passar dos anos, quando você vai amadurecendo, você vai compreendendo melhor, você já superou algumas coisas e você olha de novo para essa situação, lá atrás, você faz uma reinterpretação, porque você já consegue agregar novas percepções àquele momento. Você já tem um distanciamento do tempo histórico, você já viveu algumas coisas, amadureceu a sua forma de olhar para aquela situação, então você reinterpreta aquilo. Neste momento, você acabou de alterar a realidade do seu passado. A mesma coisa ocorre agora, você está diante de uma situação, se você lidar com uma percepção habitual, com o seu jeito próprio, com os seus hábitos, com as suas manias, né, repetindo um padrão, você vai lidar com esse agora dessa forma. Mas se você olhar para esse agora e lembrar de algo que você ouviu, que você refletiu, que você aprendeu e aplicar uma forma diferente, você acabou de alterar esse agora. Assim também o nosso olhar para o futuro. A experiência de hoje pode mudar a sua percepção. E ao mudar a sua percepção, você começa a olhar para o futuro, alterando este futuro também. Então, entende que tudo está acontecendo dentro do espectro da consciência humana? Então, nós podemos transformar essa realidade que a gente está vivendo ou não. Depende do que a gente vive. Então, o que é conseguir conciliar a realidade do eterno, da vida, onde tudo isso existe, que a gente chama de sempre, com a nossa percepção de passado, presente e futuro? É simples, gente, é a mesma coisa, não tem corpo, alma, espírito? Então tem. O sempre é como se fosse o espírito que engloba o presente, o passado e o futuro. O sempre, o eterno, é como se fosse uma bolha, né? É a nossa volta, como uma bolha de sabão, que eu já falei uma vez. E dentro você tem o quê? A alma, que são as suas experiências de pensamento, sentimento, tudo que você reúne dentro dessa bolha. Então, a bolha maior que contém a bolha menor é o eterno, é o agora, é aquilo que é permanente, é o sempre. E aqui dentro é um recorte, um determinado período em que você vai usar para evoluir. Então, para viabilizar a evolução humana, que é uma criação divina, esse sempre, o eterno, ele se transforma em coisas tangíveis. E essas coisas tangíveis são
o passado, o presente e o futuro, né? Porque são coisas que nós vamos realizando, vamos criando, né? E assim como nós temos alma, corpo e espírito, à medida que a gente vai evoluindo, a nossa percepção vai mudando. Então, alinhados nisso, nesse conceito de tempo, nós vamos agora para o conceito que é um conceito de realidade. Aí eu gostaria de pedir para vocês uma coisa muito importante nesse momento. Eu queria pedir para que vocês suspendessem ou esquecessem, pelo menos por esse encontro, qualquer conceito acadêmico, né? Qualquer teoria da evolução e qualquer consideração, qualquer fato considerado como história recente contada por nós, né? Contada pelo ser humano. Porque, como nós já sabemos e nós já falamos aqui, muitas coisas que nos foram contadas foram mentiras. Por exemplo, algumas delas, vou trazer para vocês. O Brasil foi descoberto há 1500 anos, né? Aliás, desculpa, o Brasil foi descoberto em 1500. Mentira. O Egito existe há 10 mil anos de história. Mentira. A Esfinge é mais antiga do que os próprios egípcios e as 3 pirâmides antecederam a própria civilização egípcia. Existem pirâmides aí, ó, espalhadas no planeta. Então, são centenas de milhares de anos de história que foram simplesmente ignoradas há mais ou menos 150 anos atrás, que a civilização ocidental tomou uma decisão de dizer o seguinte: como você existe somente a partir de 500 anos ou 5 mil anos, coisa desse jeito, 50 mil anos, que é ontem, né? Um pouquinho, não é nada. A partir de agora, nós não vamos mais considerar o que aconteceu e vamos considerar só daqui para frente. Ou seja, uma negação da história evolutiva de toda a humanidade. Então, isso é uma grande mentira. Tanto é, gente, que enquanto lá na Europa o pessoal ainda estava andando de carroça, né? Andando mais ou menos, aqui na América Central, na América do Sul, já se tinha astronomia avançada, conceitos de astronomia, conceitos de matemática, já se tinha sistema de irrigação extremamente completo, os incas, os astecas, toltecas, né? Vamos lembrar disso um pouquinho? Os índios, os aimorés, guaranis, os maias, todos eles, como também no Oriente, existiam coisas muito mais avançadas do que na própria Europa. Então, como que pode a nossa jornada, a nossa história se basear apenas nessa versão? Então, eu vou pedir para vocês isso, ó. Suspendam esses conceitos. Faz de conta que nós estamos começando, chegamos agora no planeta Terra e vamos começar a rever isso aqui. Outra coisa é o seguinte: o meu compromisso aqui é de trazer verdade. O que é verdade? A verdade de cada um, ela é tão específica, porque cada um vive tão profundamente a sua história, a sua vida, que você nunca vai conseguir aplicar a sua verdade a ninguém. Você pode trocar, você pode conversar, você pode inspirar, mas aplicar a sua verdade a alguém, isso não é possível. Então, a nossa visão de realidade, é isso que eu queria trazer, o nosso conceito de realidade, ele está muito ligado à nossa mente concreta. Ou seja, o que eu dou conta de perceber com a minha mente concreta, com os conhecimentos que eu tenho, com as experiências, com o que eu li, com o que eu aprendi, com etc e tal, é o horizonte da minha percepção para aquilo que eu chamo de realidade. Então, o que ocorre é o seguinte: no momento em que, a partir de uma experiência, de um novo conhecimento, de algo que ocorre e que eu expando essa percepção da mente concreta, vou um pouquinho além, a minha percepção de realidade muda. Então, a realidade, ela se amplia desse concreto, que é conhecimento aqui concreto, né?
para uma mente mais abstrata, multidimensional, que consegue falar em outras dimensões, que a própria ciência humana hoje já fala em 12ª dimensão comprovada, né? Então, nós temos um espectro para poder medir o conhecimento muito limitado à nossa mente concreta. Então, eu queria pedir para vocês o seguinte: seja nesse momento um pensador livre, certo? Um pensador, ou seja, escuta o que eu vou trazer, filtra com o que você quiser e, a partir daí, vai buscar alguma coisa, vai buscar aprofundar, vai ver se tem ressonância e você vai criar a sua própria verdade. E esta que você criar é a sua verdade, né? Então ela precisa ser respeitada até o momento em que você se expanda e vá no processo evolucional mudando. Então é isso que eu queria pedir para vocês. Então vamos começar. Vamos entender a jornada da raça humana desde o início até chegar aqui, que é esse momento agora que nós estamos vivendo. Por que eu fiz assim? O primeiro encontro é a jornada. O segundo encontro da jornada do recomeço vai ser sobre o agora. E nós vamos esmiuçar, né, até conhecimentos que não são muito revelados, para entender essas forças e clarear para cada um de nós a melhor forma de lidar com esse agora. E o terceiro encontro será exatamente sobre os pilares do recomeço, quais são as forças desse novo ciclo e como nós podemos nos posicionar e até ir já projetando os nossos caminhos dentro desse novo campo de evolução, esse novo ciclo evolutivo da humanidade. Então, vamos agora fazer a jornada da raça humana. Primeiro é o seguinte: existe aqui, vamos supor, todo mundo diz, uma fonte infinita, a divindade, a consciência, o Criador, o incomensurável, o inominável, o nome que você quiser, Deus, o nome que você quiser dar, é uma luz, vamos fazer um paralelo, uma colmeia, onde todos que vivem ali dentro daquela fonte de luz fazem parte daquilo ali, estão integrados e não se sentem separados e não questionam nada ali dentro. É como se fosse o nosso corpo, todas as nossas células, todos os seres vivos que estão acontecendo dentro do nosso corpo fazem parte desse corpo e pronto, é uma unidade só. Mas aí, de um determinado momento, uma dessas abelhas dessa colmeia, a divindade resolve o seguinte: soltar da colmeia algumas abelhas, individualizar, para que ela possa se jogar e se lançar na experiência de viver o que? O mundo material. E se submeter ao que nós chamamos de tempo, esse recorte, né? Que nos foi emprestado, um recorte da eternidade. Para se organizar ali dentro desse determinado tempo e assegurar o quê? Uma forma da a divindade individualizada evoluir. Então, a divindade se submete à limitação do tempo para evoluir em si mesmo. E quem é a divindade? A gente pergunta: quem é essa divindade? Nós mesmos. Nós mesmos e tudo que nos cerca, todos os reinos, e tudo aquilo que nós pensamos e criamos, porque nós viemos desta fonte. Nós não estamos separados do que é a divindade. Nós somos criaturas divinas, criadas com as forças divinas, com as faculdades divinas, com os corpos divinos que nos foram providos para empreender uma jornada de evolução na densidade, na matéria. Então, a nossa jornada, eu vou trazer para vocês aqui uma visão da antropogênese do ponto de vista cósmico, que eu acho que para mim, gente, eu confesso para vocês, foi tão libertador. Essas pessoas falam: nossa, Emília, você tem uma paz. Essa paz que talvez passe para vocês, ela está muito além da minha mente concreta, do meu emocional, ela está sentada lá no fundo de uma compreensão que a acalmou, né, e trouxe o quê?
sossego à minha existência. É onde eu me apoio para tomar minhas decisões, é onde eu me apoio para poder estar vivendo e tomando as decisões para a minha própria evolução e para com aqueles que cruzam comigo da melhor forma de interagir. Então, assim, a gênese humana, gente, ela é cósmica. Ou seja, nós viemos e nesse desprender-se desse núcleo divino, esse colmeia, nós já tivemos um ciclo venusiano, marciano, um ciclo lunar, e o resultado desses ciclos, dessas experiências vividas, o resultado disso foi a criação dos seres que estão vivendo agora o quê? O desenvolvimento, a evolução da raça humana na Terra. Então, nós somos uma gênese, nós somos frutos de uma gênese cósmica. E a evolução se dá no momento em que essa vida é energia pura, que vem, desprendeu-se lá como energia pura, passa pela densidade e se transforma em vida consciente. De vida energia pura para vida consciente, dentro do processo da matéria. Isso é interessante porque acontece a cada minuto do nosso dia a dia, viu, gente? Quando você tem lá sua energia, acorda para o dia de hoje, você está cheio de vitalidade, etc e tal, você tem energia pura. No momento em que você começa a elaborar, planejar algo, pensar alguma coisa sobre alguém, sobre você, sobre o dia, você já começou a levar para aquela energia algum tipo de característica, de padrão, de frequência, de vibração. Você vai dar para aquela energia algum nível de consciência. Mesmo que não seja a consciência ideal, mas você está caracterizando aquela energia, é como se estivesse contaminando aquela água limpa, né? Então você está caracterizando. Isso é o básico da vida, porque como é no macro, é no micro. E a gente tem que fazer esse paralelo de forma prática, porque não adianta nada saber isso. Ah, Emília, para que eu quero saber isso? Porque se você quiser transformar a sua vida e souber como é que funciona no macro e no micro, você vai conseguir fazer isso muito melhor, gastando muito menos tempo, muito menos energia, certo? Então, o cruzamento que as pessoas falam de outras raças que vieram, extraterrestres, essas coisas todas que as pessoas falam para poder gerar as pessoas híbridas, conforme, não é bem conforme é escrito e dito. Nós somos frutos de uma gênese cósmica, sim, mas a forma como isso se deu é um pouco diferente de como muitas vezes a gente, até eu mesmo já pensei no passado e hoje eu tenho clareza de que não é bem assim. As experiências desses outros planetas, as experiências serviram para contribuir para formar a raça humana. Assim como a experiência da raça humana aqui na Terra vai contribuir para a próxima etapa evolutiva, o próximo campo de evolução, né? Então, imagine que o planeta Terra é uma laranja e você começa a descascar de cima para baixo. Então, nós vamos entender o início da formação da raça humana dessa forma. Ela vai acontecendo junto com o planeta. Então é o seguinte, a primeira raça que existiu aqui nesse planeta, chamada primeira raça mãe, e detalhe, cada raça mãe, ela se subdivide em 7. São 7 sub-raças, cada raça tem 7 sub-raças. Né? Então, cada período de evolução de uma raça tem 7 desenvolvimentos, e aí passa para outra. E quando chega na terceira sub-raça, a próxima já começa a ser engendrada, já a ser planejada, já a ser desenvolvida. Nós vamos ver isso. Então eu vou trazer para vocês as raças que já existiram até chegar aqui onde nós estamos e qual é a nossa raça, qual é o ponto evolutivo da raça humana que nós representamos. Então, a primeira raça, mãe, era chamada raça bórea. E nessa raça bórea, nesse período, milhões de anos atrás, no início do descascar calota polar, não tinha nem vida humana ainda na Terra, foi o desenvolvimento do que é o equivalente ao que a gente chama corpo físico. Fisicalidade do planeta, fisicalidade de tudo que nele vai existir e evoluir, certo?
Então, a primeira raça não tem nem vestígios, porque ela era o quê? Todo um processo de engendrar a configuração física do ser humano. Depois, a segunda raça-mãe foi a raça hiperbórea, onde ela desenvolveu o equivalente ao que a gente chama hoje do nosso corpo vital, vital da Terra, o vital do ser humano. E o que é o corpo vital? Que as pessoas falam, não, o corpo etérico vital. Sabe esses meridianos onde corre a energia que é usado para acupuntura, para as massagens vibracionais, né, medicina vibracional? São chamados em sânscrito de nadis. Esses nadis são apenas os filamentos, né, os canaizinhos onde a energia da vida pura circula dentro do corpo, né? Então, nós somos, viemos desse processo. Olha que coisa bonita, né? Nós temos mais ou menos, aproximadamente, uns 724 mil canais de circulação de energia da vida dentro do nosso corpo. Olha como flui energia dentro da gente. Como é importante respirar bem, interagir com a natureza, manter esses canais desbloqueados para não adoecer, para ter longevidade, para não envelhecer, para ter juventude, se rejuvenescer, revigorar-se. Né? Tá tudo ligado, viu, gente? Tá tudo ligado à vida prática. Então, corpo físico, corpo vital, e aí a terceira raça é a chamada lemuriana. Essa raça lemuriana, ela desenvolveu o quê? O corpo astral, as emoções. E ela está ligada exatamente, a lemuriana, ela está ligada ao quê? O nascimento do quê? Da raça, chamados os povos originários, os autóctones, que eram o quê? Os negros, né? Então, os titãs, os cíclopes, nessa época, as primeiras raças lemurianas, né, sub-raças, o corpo humano, o físico, era assexuado, ou seja, era androgenia, não existia separação dos sexos. E tinha os cíclopes que tinham um olho só, tinha uma visão transcendente, né, tinha uma visão que ia além da visão física, então eles viam com, né, o olhar, que depois ele atrofia, né, e vira a glândula pineal e a glândula pituitária, né, que é essa terceira visão, que é o terceiro olho. E essa raça, na terceira sub-raça da raça da Lemúria, começam a surgir o que? Aquele bronze escuro, bem escuro, que era a raça negra, e há a separação sexual. Começa a nascer o quê? O corpo feminino e o corpo masculino. E nós vamos ver isso mais para frente como se dá. Depois veio a quarta raça, que é a raça atlântica, a gente ouviu falar tanto, os Atlantes, Atlântida, né? Que o objetivo era desenvolver o quê? A mente concreta, raciocínio lógico, desenvolvimento de tecnologia, quase todos os conhecimentos que a gente tem hoje. Desenvolvido lá, certo? Mental concreto, mente racional. Depois veio a quinta raça, que é a raça ária, né? A raça branca. Mente abstrata, capacidade de abstração, entrou um pouquinho no virtual, começa a esbarrar no intuitivo, né? Essa é a quinta raça. Cada uma delas, hein, gente, lembra, se subdivide em 7. E aí vem a sexta raça, que virá depois, que é a raça bimânica, manas, que é mente, bimânica, duas mentes, ou seja, o coração e mente unificado. E a sétima que virá lá na frente, que a sexta raça é chamada raça dourada, e a sétima raça que é a raça atabimânica, que é a raça já chamada alada, de volta a ser os anjos caídos, voltam ao seu estado original, né, seres humanos. E essas últimas duas, elas unem todos os princípios da materialidade, da experiência humana, da densidade, com a experiência divina. Então há essa integração. É aí que surge, né, a experiência da raça eu sou, a raça I Am, a raça divina manifestada. Então, hoje nós temos em nós todo o conhecimento que todos estes seres, todas essas raças vieram passando, eles se reproduziram, né, e deixaram como legado para a gente. E a civilização ocidental recente negou esse legado, dizendo, não, nós não precisamos, não. Só existe daqui uns 500 anos, só precisa se preocupar com de 500 anos para cá. Enfim,
Isso foi uma coisa muito ruim para todos nós. E hoje a própria ciência já derruba tudo isso. Tudo isso que a própria ciência humana falou, ela já derruba hoje. Nós já vimos isso numa live anterior. Então vamos seguir para entender. Então, na Lemúria, vamos pegar da Lemúria para cá, que é onde quando o ser humano se separa, né? Então, os negros cíclopes, né, que viam além, eles começam a ter uma aparência já diferente, a terceira visão, o olho aqui, ele fica interno, aí já surgem as feições humanas e não a separação sexual que não havia começa a existir, e foi exatamente nessa terceira subraça que veio a chamada raça adâmica, que é, na verdade, um símbolo. Então, quando tem lá dito, né, Adão e Eva, essas coisas todas, na verdade é o quê? Adão e Eva eram o quê? Simbolizavam a raça adâmica, que foi a primeira raça que veio com a separação sexual. E eram o quê? Negros, raça negra da Lemúria, né? Então imagine que coisa maravilhosa. Eram seres altíssimos, seres muito fortes, maravilhosos. Então, Adão e Eva, na terceira subraça, que seja a raça adâmica da Lemúria, que é a raça negra, são os precursores do gênero humano, gente. Olha como é que tudo está ligado. Por isso que é uma grande bobagem esse negócio de falar isso, é aqui de cor, de raça. Gente, isso não existe, né? Vamos seguir. Então, iniciou-se nesse processo, quando os Atlantes estavam já sexuados, e aí tem um detalhe que depois, no outro, não cabe agora, mas num contexto, eu vou dizer para vocês que foi aí quando a humanidade começou a ter suas quedas, né? Porque foi quando ela recebeu o dom divino, né, da energia sexual, que é de procriar seres divinos, e numa utilização dessa energia sexual, a humanidade se afundou. Motivos que até hoje estão reverberando em todos nós. Mas isso é uma conversa para um outro momento. Então, iniciou-se nessa terceira, enquanto a raça lemuriana estava no seu desenvolvimento, começou a ser engendrada o quê? A raça Atlante, que era o quê? Os vermelhos. Então, enquanto isso, ela estava sendo engendrada, criada. Terceira subraça lemuriana começa a se deslocar para o globo, né? Lemuriano, os negros, começa a gerar uma nova raça em paralelo, que são os Atlantes. A África nada mais é do que o berço da civilização lemuriana, né? Continente africano. Então, a teoria da evolução que nos foi ensinada sobre o Homo sapiens, que fala que o Homo sapiens apareceu há 50 mil anos atrás, gente, não tem sentido, certo? Então, o Greg Braden, que eu já até disponibilizei no nosso canal do Telegram, então vou pedir para o Felipe depois colocar de novo para os que estão chegando agora, vocês vão ver como que a ciência de descobertas recentes agora, de 2018 e tudo, como que eles já jogam por terra toda essa teoria da evolução que nós aprendemos nos livros de história, já a própria ciência humana já derrubou isso, né? Então, os lemurianos, os atlantes, os arianos existem até hoje, né? Então, como é que isso funcionou? Então, se o lemuriano ele foi responsável pelo desenvolvimento do corpo astral e das emoções, dá para a gente entender que foram eles que consolidaram o plano astral. Cada plano, né? O plano astral tem 49 planos, subplanos. E eles foram os que criaram esse espaço onde as emoções humanas seriam vividas. Quando criaram, era um espaço livre, como se fosse um HD vazio, né? Não tem nenhuma programação ali, não tinha nenhuma egrégora humana ainda dentro desse astral. E é por isso que a gente olha e que nós sabemos disso, todo mundo sabe que a raça negra, em modo geral, luta melhor, canta melhor, corre melhor, é mais forte, né? Ele tem uma habilidade como nenhum outro ser humano de criar intensamente nesse plano astral, porque foi ele que engendrou lá atrás, né? Então ninguém ama tão, ou odeia tão, ou canta
tão bem quanto eles, os maiores atletas, velocistas, vem da alma, sabe aquele canto do soul, aquele canto do soul que é da alma mesmo? É somente é uma região do plano astral que somente a raça negra alcança. Então, gente, eles são os pais de onde tudo isso se desenvolve. Enquanto eles seguem evoluindo, os lemurianos, a raça Atlante começa a se manifestar. A primeira sub-raça, né, que é a raça vermelha, a raça avermelhada. Então, os Atlantes eram avermelhados, os índios, né, todos filhos dos Atlantes. Nós somos, a raça Atlante era vermelha, né? Então, a primeira sub-raça, ela começou a fazer uma espécie de miscigenação com a raça lemuriana, que estava se espalhando pelo globo, e com uma intervenção logicamente divina, porque nós sabemos que para cada ciclo evolutivo, para cada raça tem o Manu da raça, né? Tem o ser que é o dirigente, vamos dizer, o responsável que vai gerir aquele ciclo, e ali ele tem algumas normas e leis, e tem um porquê daquilo para se desenrolar um plano divino. Então, eles começam a surgir os primeiros habitantes, né? Já fazendo uma mudança de caracteres da raça. Então, a Atlântida, o continente Atlântico, da Atlântida, né, gente? Né, Atlântico não, o continente da Atlântida, ele pegava assim, América do Sul, parte da Amazônia brasileira, toda a extensão do que é o Oceano Atlântico e até perto da África e um pedaço da Europa. Era um continente imenso, a Atlântida. Tanto é que ele levou, até nas descrições de Platão, ele afundou em partes, né? Foram ao longo do tempo, o apogeu, o ápice da civilização Atlântica foram 200 mil anos, né? E os Atlantes foram responsáveis por desenvolver o quê? A mente concreta, a razão. Então, na segunda sub-raça Atlante, eram pastores com a função de distribuir, né, a raça vermelha mais atenuada, numa coloração mais atenuada, e características lemurianas já dentro, começou a se espalhar pelo globo. Né? Isso foi maravilhoso, porque nós vamos entender que a nossa jornada, gente, é assim, sinceramente, eu acho assim, melhor do que qualquer filme de ficção, a realidade real, ela é mais fantástica, mais bela, e foi ocultada de todos nós, né? Então, assim, a terceira sub-raça, depois que vieram essa segunda sub-raça e começaram a se espalhar, aí a terceira sub-raça Atlante foram os toltecas. A gente fala de toltecas, mas a gente não sabe, é bem solto, né, no meio da história. Não, os toltecas, eles, quando eles existiam, nem a raça branca nem se concebia ainda, não tinha nem sido concebida. Né? E eles já detinham todo o conhecimento. Nessas terceiras sub-raças era muito conhecimento que os toltecas tinham. E aí foi mudando de novo, né? Evoluindo esse pedaço, foi passando para aquela cor vermelho amarelada, né? E isso vai junto com a evolução do planeta também, né? Começam a aparecer todas as coisas, o reino mineral, o reino vegetal. À medida que a humanidade vai evoluindo, o planeta também vai respondendo no seu próprio processo evolutivo, né? Dos seus reinos, mineral, vegetal, animal. E os ramos raciais que a gente vê hoje, né? Que as pessoas falam, mas e os japoneses, os nórdicos, os índios, os brancos? Gente, olha, na criação dessas raças, todos somos frutos da raça original, que é a raça negra, certo? Lemurianos, origem de todas as raças presentes aqui, lemurianos, certo? A quarta sub-raça veio a raça dos turânios, que depois decorre a palavra que a gente usa, tiranos, que foi uma raça que desenvolveu com a razão, com a mente concreta,
a beligerância, eles eram terríveis, eram assassinos, guerreiros, expansionistas fortíssimos. Era uma raça assim que assassinos por excelência. Isso já era uma queda, né, no processo da evolução. E a quinta subraça, depois dos turânios, que saíram também espalhando, né, e dominando o mundo afora, foi a subraça semita, que antecedeu, depois evoluiu para a raça dos judeus, né? Mas a raça semita ainda era atlante, né? E os negros lemurianos, eles continuaram se desenvolvendo, se espalhando, os atlantes continuaram se desenvolvendo, se espalhando, foram se misturando e foram saindo o quê? As variantes raciais, certo? Só para a gente entender como é que essa coisa funciona. Então, depois dos semitas, vieram o quê? Os chamados os arcádios. Quem são os arcádios? Os arcádios foram os pais de todos os índios que existem na face do planeta Terra. Então, os índios australianos, americanos, do norte, do sul, central, todo pele vermelha é irmão, filhos dos mesmos pais ancestrais. Filhos e todo pele vermelha são filhos de pai e mãe negros. Todo homem branco é filho de pai e mãe índio, dos arcádios, que por sua vez são filhos de pai e mãe negros, que por sua vez são filhos de pai e mãe cósmicos. Olha que coisa linda, gente. Não é bacana demais isso? Olha que desenho fantástico. Lógico, a vida é tão fantástica que não podia ser a pobreza do que nos foi contado, né? O universo é muito mais amplo. A história da humanidade é muito mais magnífica, mais bonita do que a gente imaginava, né? Então, todos nós viemos da mesma origem. A última divisão da raça Atlante, ela foi quando aconteceram o quê? Os mongóis. Estavam chegando perto da gente, né? Os mongóis, eles se espalharam pela planície da Ásia, lutando contra os turânios, né? Os tiranos lá, aqueles enormes, e contra os lemurianos africanos. E o branco ainda não existia como raça. Então, o branco ele só veio aparecer no quinto tempo, ou seja, na quinta subraça Atlante, que foi quando foi criada a raça ária, aproximadamente 900 mil anos atrás. Então, a natureza ela não dá saltos, gente. Ninguém, não se consolida uma evolução de uma raça mãe que vai evoluir a complexidade do corpo físico, a complexidade de um corpo vital, a complexidade de um corpo astral, a complexidade de um corpo mental concreto para uma mente abstrata. 50 mil anos, desculpa, mas nada disso é sério, né? Não pode ser. Então, a natureza, a evolução se processa de acordo com as leis da natureza, e ela não dá salto, ela vai, né, a coisa vai evoluindo. Então, a raça ária, ela se desenvolveu na planície do Eufrates. Aonde? Síria. Gente, o berço do gênero, da raça, da civilização branca, que vem um governante qualquer, joga uma bomba no berço da civilização branca, né, destruindo toda a memória que estava ali. Então, a raça branca ária, ela é o resumo de todas as raças. Está aqui no... Todas existem em nós e nós existimos em todas. O DNA é cósmico, nós somos frutos de uma gênese cósmica. Então, a raça ária, que é a raça branca, né, quando ela surgiu, ela também se dividiu em 7 sub-raças. A primeira sub-raça ária, que foi a raça do Manu, ela começou na Síria, como eu disse, lá na península do Eufrates, né? Na região do Eufrates. A raça ária, a segunda sub-raça ária, já foi a área semita,
que derivou para os caldeus, que é onde é hoje o quê? O Iraque, onde foi o quê? A Babilônia. E aí eu não vou entrar para aquela história da Babilônia, da Suméria, daquelas coisas todas, do engendramento de outras coisas, porque não cabe aqui agora, mas é para a gente entender que houveram momentos de ápice e queda da humanidade, né? E durante esse decorrer dessas eras e dessas raças e civilizações, sempre vieram o quê? Os avatares, os bodhisattvas, os budas, os cristos, né? Os seres que vieram para o quê? Para restabelecer a lei do plano divino, voltar, a humanidade está muito desviada, voltar para aquilo que tem que ser, né? Então, depois dos caldeus no Iraque, vem o quê? A terceira sub-raça da raça branca, que foi o quê? As persas, de onde nasceu o quê? Onde vem a origem do quê? De Zoroastro, que na verdade Zoroastro não era um ser, era uma categoria de seres, os Zoroastros, né? E é hoje onde é o quê? O Irã, era a antiga Pérsia. E ali Zoroastro trouxe o quê? Ele institui o primeiro movimento de culto ao sol, que na verdade é, quando você quiser olhar para a divindade ou para o lugar onde essa dimensão encontra com a outra, com o sol oculto e com a divindade, é só olhar para o sol que todo dia nasce aí para nós, trazendo o prana, a energia vital, né? Então, ele institui o culto ao sol, que depois lá no Egito vai se desenvolver, né, como o culto ao deus Ra, que na verdade não é Ra, é Ma-Ka-Ra, que é corpo, alma e espírito, eram três, fala Ma-Ka-Ra, Ra era o espírito, o culto ao espírito, porque era nesse sentido. Aí veio a quarta sub-raça branca, né, que veio o quê? Os celtas, são os celtas, que aí eles se espalharam na Europa, são os gregos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, né, os nórdicos, vieram dessa raiz dos celtas, e depois dos celtas, os teutônios, que são o quê? A raça germânica, com a função também de se espalhar. Então, quando a presença divina faz a pressão para empurrar o conhecimento todo gerado, que foi gerado, né, que se espalhou pela Europa e formou tudo isso, os povos todos, para ela poder se expressar em um outro continente, levar, né, para a Península Ibérica, por uma força da lei cósmica, eles foram levados para onde? Para os árabes, levar o conhecimento árabe, que eram os pais dos europeus. Então, esse conhecimento todo, né, lá vocês sabem que nessa época tiveram várias ordens secretas. Nós sabemos que as ordens secretas, elas são guardiãs do conhecimento, deste tipo de conhecimento e muitos outros que eu pretendo começar nos nossos cursos e nas nossas lives, que é praticando a lucidez, que é aplicando esses conhecimentos todos, revelando o que ainda não tinha sido revelado, porque agora acabou o tempo de mistério, não tem mais, né? Então, esse influxo desse conhecimento, ele volta para a Península Ibérica e criou uma categoria de seres que estavam aptos, prontos para sair, para andar pelo mundo e ir para o próximo continente. Que continente que era esse? A América, né? A nossa raça, a nossa geração. Então, sai da Península Ibérica, trazendo embutido o conhecimento dos árabes, né? Todo esse conhecimento, de toda essa evolução, olha que jornada, gente, todo esse conhecimento vem desaguar aonde? Aqui, no nosso continente americano, sul-americano. Então, vamos dar uma recapitulada. Primeira raça, bórea, desenvolveu o plano físico. Segunda, hiperbórea, plano vital. Terceira, lemuriana, desenvolveu o astral, emocional. Quarta raça, Atlante, mente concreta, razão lógica. Tudo que vocês imaginarem de conhecimento foi produzido, apogeu mais de 2.000 anos, inclusive os discos voadores que as pessoas falam, que a raça Atlante eram os Vimanas, né? Vimanas, porque eram os veículos comandados pela Manas, mente, Vimanas. Esse é o significado. Então,
o meio de deslocamento deles era esse, né? Então eles são presentes, por isso que a gente vê lá nas pirâmides, desenhos dos discos voadores, mas era o meio deles, né? Então, a Atlântida foi afundada, né, em 3 partes, narrada por Platão, e a quinta raça ária foi a branca, que nós vimos agora. Então, são 5 cabeças, né, de um mesmo tronco. As 5 raças que geraram aqui. Então, hoje nós temos em nós a chamada humanidade jiva. Nós temos em nós, reunidos, esse única origem da vida, do desenvolvimento da raça humana. Nós temos um único idioma, universalmente falando, cosmicamente falando. Nós temos um único povo, nós temos um único padrão monetário, ou seja, de fonte de troca de vida, de riquezas. Está tudo no plano cósmico, é tudo uma coisa só. Mas aqui o que acontece? Infelizmente, governos com uma mentalidade extremamente, né? E para ter o poder, faz com que a gente acredite que nós somos completamente diferentes, nos dividem para o quê? Para dominar, para ter poder sobre a gente, que faz parte de outro processo de queda na evolução da humanidade. Então, no processo de vinda de lá para cá, na América, que nós estamos chegando já agora onde nós estamos, né? Começa a ser plasmada a 6ª raça, que é chamada raça dourada. Para que uma nova raça seja plasmada, para que ela possa se manifestar, gente, é preciso que tenha geneticamente componentes de todas as demais. Então, imagine para vocês, é necessário que participem todas as raças que nos antecederam. Aonde que isso está acontecendo, essa mistura de todas as raças? Aonde? Brasil. Ah, que notícia boa! Ai, chega a me arrepiar. É aqui mesmo, gente. É o Brasil que a gente fala, onde tudo, né? Tudo convive, né? Clube sírio-libanês, um fala com o outro, tá tudo misturado. Porque os karmas ficaram nos países de origem. Lá entre eles fazem guerras, né? Entre as nações, entre as tribos africanas tem muita guerra. Os países entre lá, uma confusão de guerras nas suas origens. Mas aqui no Brasil, nós começamos a fazer o que? A miscigenação. Então, Cabral não descobriu o Brasil. Cabral, ele já sabia o que ele estava vindo fazer aqui. Ele pertencia a ordens sagradas de Maria, Sagres, né? Todas essas ordens, Malta e etc e tal, que existiam. Ele veio sabendo e para onde ele tinha que ir, que local geográfico ele tinha que chegar, e foi aonde? Foi na Bahia. E vocês não sabem exatamente por quê, mas aqui está um dos pontos principais de interconexão para isso tudo. Assim, no Brasil está espalhado, tem vários pontos, né? Então veio para a Bahia. Cabral veio sabendo onde ele tinha que chegar. Então, e aqui não foi descoberto, sabe por quê? Tem registros, gente, dos fenícios, dos egípcios, tem aqui dos gregos, dos astecas, dos incas, dos toltecas, todo mundo já passou por aqui, por esse lugar, por esse local, né? Que tem nome, tem, né, mapa, tem um local geográfico chamado Brasil hoje. E o Brasil tem o porquê desse nome, que não tem nada a ver com o pau-brasil, viu? Tem outras coisas, né? Então, aqui no Brasil, quando eles chegavam, quem estava habitando aqui, gente? Quem estava habitando aqui eram os vermelhos, os atlantes, os índios, né? Os brancos chegaram, né, lá vindo da Península Ibérica, trazendo a semente da raça ária, e através da Península Ibérica, e dentro deles incutido o conhecimento árabe, e faltava o quê? Faltava o negro. Só que no decorrer desse processo, a Lemúria estava se desenvolvendo e tinha chegado ao seu ápice de evolução. Então, tudo maravilhoso. A Lemúria estava no top do desenvolvimento, estava no apogeu do seu desenvolvimento na África. E como é que ia trazer aquelas pessoas super desenvolvidas, evoluídas do continente para o Brasil para participar de um processo cósmico da criação de uma nova raça?
como é que como é que eles viriam de vontade própria? Então, a lei age. A lei que eu falo é a lei cósmica, a lei que está aí por trás dos planos aí cósmicos, quem somos nós para poder discutir. A lei age como ela tem que agir. E aí foi criada essa questão da escravidão, obviamente errada, porque não era para ter sido exatamente desta forma. E aí foram selecionados o quê? As almas mais fortes, mais ágeis, os reis, as rainhas, o núcleo da alma da raça negra lemuriana foi trazida da África para o Brasil. E aí tudo que a Lemúria produziu, tudo que a Atlântida produziu, tudo que a raça ária produziu, veio para o Brasil para formar o quê? A raça dourada, o país das lendas. Aqui, todas as raças. Então, gente, uma única pessoa aqui no Brasil, prestem bastante atenção nisso que eu estou falando. Uma única pessoa aqui no Brasil, né? Uma única pessoa aqui no Brasil, que toma consciência de alguma coisa. Um único medo que é resolvido, uma única questão sublimada por uma única pessoa aqui no Brasil, uma pessoa que atinge um determinado patamar de compreensão de consciência, ela está resolvendo uma fatia da história da humanidade inteira. Por quê? Porque nós temos em nós, o nosso DNA, tudo junto, unificado. Entende quando a gente fala quando uma pessoa se eleva, todas se elevam comigo? Porque é assim, nós estamos conectados numa porção, numa jornada cósmica de evolução imensa. Então, como é que a gente faz? Esse tabuleiro onde todo esse processo evolucional deságua, onde toda essa coisa da evolução humana fica assentada para ser resolvida definitivamente, tem um nome, tem uma localização geográfica que é chamada Brasil. E isso significa que o resto do mundo não vai viver, porque é daqui que vai irradiar. Não é à toa que as pessoas falam o país das lendas, a terra prometida, a Nova Jerusalém, a pátria do evangelho, o celeiro do mundo. Mas não é só do ponto de vista físico, gente, certo? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, Emília, mas do jeito que está a situação aqui no Brasil, como que é, gente? Essa é a situação de limpeza do resíduo do ciclo que fechou, desse ciclo que está acabando, da herança que a humanidade deixou para si mesma. Nós estamos limpando, tomando consciência, enxergando a sujeira toda, limpando e fechando isso para dar o quê? Para plantar as sementes como ancestrais da raça dourada. Entende o que nós somos? A humanidade viva, toda essa humanidade que está aqui? Faxina geral. Estou vendo aqui alguém falar isso mesmo. Limpeza na consciência, limpeza na alma, limpeza no astral, no emocional, no físico, está tudo acontecendo. Nós não podemos ver o tabuleiro só de um lado, a gente tem que olhar de cima, entender a jornada inteira para nos situarmos, né? Então, agora eu queria mostrar como que isso se aplica à nossa vida aqui agora. Vou trazer uma coisa para poder a gente fechar daqui a pouquinho o nosso encontro e preparar para o próximo, que vai ser a continuidade disso. Eu vou trazer para vocês o seguinte: o desenvolvimento dessas raças se repetem em cada feto humano. Ou seja, do 1º ao 7º mês de gestação, a criança, o feto, repete na gestação todas as fases de todas as raças. Então, tem a formação do corpo físico, do corpo vital, que é a formação de todos os circuitos de fluidos do corpo da criança. Quando chega no 3º mês de gestação, começa a desenvolver o padrão da dividend, que não foi na 3ª raça que houve, subraça da Lemúria, que houve a separação sexual, é no 3º mês de gestação que a criança começa a desenvolver o seu padrão sexual. Depois, com 3 anos de idade, nos primeiros setênios, é aos 3 anos que também a criança começa a manifestar o que? A sua individualização e começa a se definir. Gente, é assim. E aí isso se repete a cada 7 a 7 dias, a cada semana, a cada 7 meses, 7 em 7 anos.
E o ciclo se repete de todo o processo evolucional da raça humana. Então, se você quer entender, por exemplo, de 14 aos 21, que é aí a adolescência, todo mundo quer saber, e aí, o que acontece? Qual que é a fase correspondente da adolescência? Não é o terceiro setênio, 14 aos 21 anos. O que aconteceu lá atrás? Não é o do desenvolvimento da mente concreta, da sexualidade, aliás, da sexualidade, que foi lá na Lemúria. O que acontece na adolescência de 7? Não é isso que as pessoas vivem, não são as forças sexuais, os hormônios e tudo isso. Aí você chega de 21 aos 28. O que é? Mente concreta, Atlante, faz Atlante. Não é quando a pessoa começa a pensar o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, como eu vou definir. Gente, tá tudo se repetindo. Então, quando você quer saber alguma coisa sobre uma pessoa, você precisa perguntar o seguinte, qual que é a sua idade? Aí você vai saber a tônica de energia que a pessoa está passando, né? Então, por exemplo, uma pessoa, as pessoas deveriam, até os 49 anos de idade, que é 7 vezes 7, elas deveriam viver com as energias que receberam de seus pais, né? Que até os 49 anos nós carregamos a energia de vida dos nossos pais. Assim como também o desenvolvimento das raças, 7 vezes 7, que dá 49, também receberam energia para o desenvolvimento das raças, não é isso? A mesma coisa, só que numa escala diferente, se repete, macro e micro. Então, dos 49 aos 56, corresponde ao primeiro setênio, né? Que é o quê? É a nova fase de como você vai se desenvolver novamente do ponto de vista físico. Um novo impulso de vida, que já não é mais com a energia dos seus pais, mas com a sua própria energia de vida. Dos 56 aos 63, é como se fosse uma pré-adolescência madura, né? Dos 63 aos 70, tende a uma segunda adolescência sexual. Dos 70 aos 77, é o mental concreto que começa a se organizar, a selecionar, não quer mais saber de um monte de coisa, simplificar a vida, ter clareza, razoabilidade. Dos 70 aos 84 já é o intuitivo, já começa a unificar com o espiritual. E dos 84 para frente é o bimânico, é a unificação da mente com o coração, é o estado unificado. Nós ainda estamos vivendo esses ciclos demoradamente, porque nós estamos demorando para compreender essa totalidade. Mas a raça dourada, ela já vai viver isso desde quando nascer, certo? Então, só de perguntar, analisar uma pessoa, que idade que ela tem? Posso saber exatamente que idade a pessoa tem? Então, você vai saber qual que é a tônica que ela está desenvolvendo e ver o que não está equilibrado ali. O que acontece com meu filho? Tem 3, 4 anos de idade, tá? Não para, tá terrível, inquieto, etc., superativo. Que tônica que ele está desenvolvendo? Nessa idade ele está desenvolvendo qual tônica? Para que você possa lidar com essa energia. Então, o conhecimento mínimo básico da nossa jornada evolutiva, aplicada aqui e agora na vida diária, possibilitaria, gente, a manifestação de seres implicada na educação, na orientação das crianças, dos jovens, adolescentes e até da forma de conduzir a vida dos adultos. Essas crianças seriam uma categoria de seres tão especializadas que o mundo não estaria preparado para recebê-las. Não estaria. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos preparando para receber exatamente isso. Nós estamos preparando o terreno, as sementes da raça dourada, que são o quê? Essas crianças que já virão com um ser humano que já tem consciência. Isso é maravilhoso, gente. Então, para encerrar aqui, nós estamos fazendo aquilo que nós viemos fazer. Nós viemos fazer a síntese desse ciclo, né? A humanidade viva, limpar esse resíduo que está aí, tomar consciência para que nunca mais aconteça aquilo ali e plantar as novas sementes de forma consciente. Plantando, somos os pais, né? A geração que são os ancestrais da raça dourada. Estamos fazendo isso no Brasil porque é o lugar cosmicamente onde a fusão de tudo isso acontece. O Brasil tem uma missão maravilhosa,
né? Nós temos que parar de ficar falando, porque no Brasil, país diz, para com isso, olha o verbo criando, você vai viver aquilo que você está criando com o seu verbo, cuidado, né? E a gente se perguntar, então de onde que a gente vem? Eu venho de Marte, não sei, gente, nós somos frutos de uma agenda cósmica, não interessa, viemos de lugar nenhum, e viemos agora daqui desse plano de desenvolvimento que é o planeta Terra. Para onde que eu estou indo? Para lugar nenhum, a não ser para o local da evolução de tudo isso. Quem sou eu? Eu sou o que eu sou. E quem é o eu sou? É a própria divindade se expressando. E qual que é o meu papel nesse momento agora? É fazer com que essa divindade que se expressa através do que eu sou possa acontecer e se expressar em todos os seres, se expandir para todos os seres. Então, que o mundo seja o que ele deve ser, que o plano divino retorne, que a humanidade saia dos seus buracos de altos e baixos e agora ancore o novo ciclo que está chegando. Então, gente, aqui eu termino essa síntese da síntese da síntese, porque, nossa, para falar cada item disso aqui, poderíamos ficar dias, mas assim, deu para todo mundo compreender que tem uma jornada maravilhosa que chegou nesse ponto. E no nosso próximo encontro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o mergulho sobre essas forças que nós estamos trazendo aqui, mais ou menos pincelando, do agora, do papel que cada um tem, do Brasil, de como lidar com o que está acontecendo aí, né? Esse agora nosso, coletivo e individual. E no nosso terceiro encontro, nós vamos falar sobre o recomeço, as forças novas e como é que nós já podemos trazê-las para o nosso dia a dia, certo? Essa é a nossa jornada. E eu espero que vocês continuem. Convidem mais pessoas para poder estar conosco, eu acho que vale a pena, é libertador, né? Organiza muita coisa dentro da gente. E assim, se a pessoa não conseguiu ver hoje o primeiro episódio, vai ter condição de ver amanhã, porque vai ficar gravado, disponível aqui. Então, se vocês quiserem convidar alguma pessoa, podem chamar, podem vir. E vamos juntos nessa jornada, eu conto com vocês, porque vai valer a pena. Tá valendo a pena demais para mim, eu tenho certeza que vai valer para vocês. É muito bom tudo isso, né? Nós estamos aqui entrando nos portais da libertação espiritual. E o saber, o conhecimento que nos liberta é extremamente importante nessa hora. Então eu queria agradecer. E para quem nunca esteve aqui, nós sempre encerramos também o nosso trabalho com uma harmonização. E eu queria convidá-los para essa harmonização final. Deixem seus likes, compartilhem, né? Porque é importante para a gente, para que mais pessoas possam participar dessa jornada. E vamos fazer a nossa harmonização final. Tragam tudo isso que ressoou dentro de vocês para esse momento dessa harmonização final. Venham com tudo que vocês são, né? As bênçãos que cada um traz. Tragam essa memória viva que está no nosso DNA, que está aqui, né? Todas as raças aqui, não existe separação, está todo mundo vivendo aqui junto, lemurianos, atlantes, né? Todas elas fazendo parte de um único ramo, que é a evolução da raça humana. Todos, né? Todos contribuindo para a totalidade dessa jornada maravilhosa que é a nossa vida. Então, vamos colocar nosso corpo físico, né, cheio de energia, cheio de histórias aqui dentro, né, registradas na nossa memória ancestral, aqui no nosso DNA, toda a história da humanidade. Vamos respirar profunda e suavemente. Vamos deixar que tudo isso reverbere, né? Essa vida que pulsa no coração de cada um de nós, que nós amamos tanto, porque todo mundo quer viver, todo mundo quer rejuvenescer, todo mundo quer ter longevidade. Por que será? Porque nós não viemos para este momento por acaso. Nós precisamos cumprir
a nossa etapa aqui, né? Esse momento que a humanidade está passando, tão importante para a nossa evolução como um todo. Então, inspira profundamente, expira, deixa tudo isso acontecer em você. Lembre-se do seu valor verdadeiro, da realidade real, que não é tratada, né? Nessa história que nos foi contada que não é a real, que nos afastou da nossa essência, mas agora nós podemos conscientemente retornar para ela. Então inspira a vida, inspira toda essa bagagem de vidas, de jornadas e jornadas e civilizações de toda a humanidade, de toda a história da humanidade. Nós somos o humano divino que se manifesta, preparando-se para o retorno àquela colmeia, àquela unidade maior. Só que desta forma, nós viemos como vida energia e retornaremos como vida consciente, cada um contribuindo com a sua verdade, com a sua experiência única, com o seu tom, com o seu olhar, com a sua vibração, com a sua voz, que é única, com o seu pulsar. Ame cada vez mais a vida, cultive o amor à vida. Olhe para a realidade que está indo embora, mas não se conecte com ela, apenas a compreenda para ser sublimada, libertada, para se tomar consciência. E depois olhe para a direção verdadeira da sua evolução, da evolução de todos nós. Cada um que conseguir sublimar, perdoar, libertar um único aspecto da vida que está aprisionado em dores e horrores, estará libertando uma grande fatia da história da humanidade. Inspira e expira e vamos emanar como o sol do sol, cada célula, cada átomo, um pequeno microsol, da pura energia da vida, da vontade divina que habita em nós, da sabedoria, da inteligência ativa, do amor que é vida, na sua forma mais pura e nas múltiplas inteligências que permitem a experiência da existência. Então, o amor como inteligência ativa, como poder coesivo de coexistência, deixe isso cobrir como um manto. A terra, as florestas, os campos, os vales, todo o reino mineral, irradie cobrindo todo o reino vegetal, desde as micro-espécies até as mais exuberantes e frondosas árvores e montanhas. Nossa gratidão e a nossa comunhão com esta força que existe também em nós, presente no nosso sistema neurovegetativo. Vamos emanar para todo o reino animal, presente também nas forças do nosso instinto, mas quando equilibrado com a razão, com a emoção, nos permitem a sobrevivência harmoniosa, pacífica. Vamos nos irmanar agora com a humanidade ascendente, com os nossos irmãos de humanidade. Aqueles que já despertaram e aqueles que ainda não. Vamos jogar apenas essa luz, esse manto, o manto da serenidade compreensiva, de uma compaixão infinita,
o manto da evolução da raça humana que habita em cada um de nós. Vamos agradecer por essa experiência e por sermos dignos de estarmos vivendo neste momento da humanidade. Não foi à toa que escolhemos estar aqui agora. Somos seres magníficos. Somos muito poderosos. Somos seres divinos com amor infinito que deseja se derramar em cascata cada momento do dia, para tudo e para todos. Muita paz e muita luz. Até o nosso próximo encontro. Até lá.